Bom, como eu havia planejado antes e publiquei lá no Instagram, eu vou dar umas pequenas dicas aí pro vestibular da UERJ, né? Que é o vestibular do meio do ano, o vestibular mais importante, o vestibular que abrange a nossa região aqui. Então eu decidi, então, até por uma forma de gerar mais conteúdo para o canal não ficar parado, eu vou dar alguns toques, algumas dicas, tentar inseri-los assim naquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Antes da gente começar, eu queria pedir você, carinhosamente, você se inscrevesse no meu canal, que você curtisse, que você compartilhasse, comentasse as publicações. Isso é bom porque é exatamente esse retorno, esse engajamento que faz com que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, eu espero, né? Eu estou muito satisfeito, muita gente está se inscrevendo, muita gente tá gostando de seguir as postagens. Tá rolando uma promoção aqui no canal, né? Aquela postagem, aquele vídeo sobre os cortes nas universidades, né? Se eu chegar a 200 visualizações com 20 comentários, né? E 1.230 inscritos, eu vou sortear uma caneca, tipo essa aqui. Sortear não, o 20º comentário que aparecer lá, eu vou mandar a caneca pro cidadão. Então você pode comentar mais de uma vez, pelo menos 2 vezes, né? 2 vezes, para você saber exatamente a hora que você deve comentar para fazer o 20º e ganhar o brinde. Os 1.230 eu já consegui. Então vamos lá. Bom, a ideia de fazer esse tipo de ação, obviamente que ela visa me promover o canal, promover a minha pessoa enquanto professor, mas ela visa também, obviamente, dar, ainda que de uma forma muito pequena, né, um retorno para a sociedade. A gente tem acompanhado aí um ataque às universidades, nas universidades públicas. A UERJ é uma universidade que foi massacrada durante os últimos anos, impedida inclusive de funcionar por falta de recursos. É um temor muito grande que a gente tem em relação às universidades federais, né? Aí surge um debate, né, sobre se é corte ou se é contingenciamento. Na minha opinião é a mesma coisa, porque se você não vai gastar o dinheiro, dá no mesmo, né? Então isso é também uma forma de resistência, né, em relação ao ensino público, uma forma do ensino público resistir, né? E a gente que passou pela universidade, para a gente que viveu aquele ambiente de universalidade mesmo, é uma forma da gente retribuir para a sociedade, né, para o contribuinte, como alguns dizem, no sentido de ajudar alguém. Se essa aula for útil para uma pessoa, se te ajudar a ser aprovado e você conseguir efetivamente entrar na universidade, para mim já terá sido de grande valia, né? Então, e aí fica a sugestão, né? Se ao entrar, quando você sair, aliás, formado com um profissional bacana, um profissional interessado, que também você tenha essa consciência e que seja capaz de dar esse retorno também para o seu irmão que talvez não tenha as mesmas condições que você. A prova da UERJ é uma prova bastante assim, politizada, não tem como não ser, tudo é politizado, né? Eu estou aqui resolvendo com meus alunos a Olimpíada Nacional de História do Brasil e a gente estava vendo exatamente uma repercussão muito grande sobre essa Olimpíada, né? Porque ela aborda questões como sexualidade, como a questão dos gays, da comunidade LGBT, negros, violência, etc. E algumas escolas, obviamente, que não querem fazer essa Olimpíada porque acham que não faz parte da sua base curricular. Ora, se discutir racismo, discutir direitos não for da base curricular, então eu acho que essa escola não serve para nada. Mas enfim, é apenas uma opinião. Então a prova da UERJ ela também aborda esse tipo de coisa, né? A primeira questão, primeira situação,
Tem acontecido algumas situações ao longo do ano, né, ao longo desses anos, que vale a pena destacar. Eu vou fazer só um apanhado geral, e depois eu vou especificar até o dia da prova. Tem a questão da imigração, né, que é uma situação muito patente no dia de hoje, né, que gera toda uma questão relativa à xenofobia e à perseguição a esses imigrantes na Europa, que faz com que gere ações como, por exemplo, o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, sob a justificativa de aumentar a segurança, porque fronteira aberta é fronteira para livre circulação, não só de mercadorias, mas também de terroristas. Então, há uma preocupação. Obviamente que essa preocupação muitas vezes ela é usada como justificativa para isso, para trazer um certo temor para a população e obviamente justificar medidas de cunho um pouco mais autoritário, né? Tem a questão também ainda do terrorismo no mundo, que é uma questão que ela aborda, se não me engano, no vestibular de 2016. Putz, eles fizeram uma questão muito foda, né, falando dos componentes, né, de bombas utilizadas pelos jihadistas, né, mundo afora, inclusive bombas com componentes produzidos aqui no Brasil. Então a globalização não fica só no campo da cultura, mas também, ou das mercadorias, mas também em relação ao terrorismo, né? Tem a questão dos movimentos sociais aqui no Brasil, movimento sem terra, movimento sem teto, movimentos que passaram a ser criminalizados, né, como até alvo de perseguição política, né, por alguns agentes governamentais. As pessoas não entendem, né, que os movimentos sociais são fatos sociais, que são importantes. É sinal que a sociedade, ela não está, alguns setores não estão satisfeitos, né, com o andamento dos rumos da nação, né? Uma questão também que caiu um tempo atrás que eu achei deliciosa foi uma questão sobre desterritorialização, né, no conceito aí da modernidade líquida, né, do Zygmunt Bauman. Afinal de contas, para que servem as fronteiras? Qual é o conceito que a fronteira tem nos dias de hoje, onde os limites são fluidos, a circulação é fluida, a informação é fluida? A gente vai debater isso hoje. Mas como para não ficar só no geralzão de tudo, eu decidi falar hoje sobre a Revolução Cubana, que vai ter 60 anos, né? Comemora-se 60 anos, foi feita em 1959. Obviamente que para a gente entender um pouco de Revolução Cubana, você tem que entender sobre a geopolítica estadunidense no século XIX na região do Caribe. Quando a gente fala sobre o imperialismo estadunidense na região, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que tudo começa com a ideia do Destino Manifesto. Destino Manifesto é aquela ideia de que os Estados Unidos, os americanos, os estadunidenses eram um povo predestinado para dominar a América, tá? Então todas as ações elas se descortinam a partir dessa ideia. Nós somos um povo eleito por Deus para dominar o mundo, para levar o nosso estilo de vida para o mundo. E a partir daí se desdobram outras políticas, como a doutrina Monroe, né, como a política do Big Chico, do corolário Roosevelt, do corolário Polk, da questão do Canal do Panamá e da própria independência de Cuba, né? Desde o século XIX, apesar de Cuba ainda pertencer à Espanha, que os Estados Unidos controlavam muito a região, sobretudo a questão do refino do açúcar, né? Cuba era um grande produtor mundial de açúcar. E no século XIX, ainda, né, por conta do esfacelamento, da divisão do mundo entre as potências europeias, surge uma outra questão, que era a necessidade dos pontos estratégicos. Se você olhar num mapa didático qualquer, no mapa político, você vai observar que Cuba está muito próxima de Miami e está na entrada do Golfo do México. Então quem controlasse o território cubano simplesmente controlava uma entrada e uma saída, né, tanto ali do Caribe quanto do Golfo do México, áreas extremamente importantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram a financiar a Revolução Cubana, a independência de Cuba em relação à Espanha em 1898.
colocaram no poder um presidente meio que fantástico, o Estrada Palma, né, que vez ou outra pedia intervenções americanas no seu território, no território cubano. Até que, e também a questão da emenda Platt, né? A emenda Platt concedia ao governo de Washington interferir nos negócios cubanos. Então o país estava independente, mas não tinha soberania. A emenda Platt autorizava essa intervenção. Então basicamente Cuba era um protetorado estadunidense. A coisa piora quando Fulgêncio Batista é eleito. Fulgêncio Batista, que no primeiro momento tem até uma certa cara democrática, né, libertando presos políticos, dando liberdade à oposição, né, mas depois, obviamente, com esse alinhamento com os Estados Unidos, Cuba se torna uma espécie de playground, né, da América. E aí, nesse meio tempo, né, ainda no século XIX, surge uma figura importante, José Martí, né, ou José Martí, um poeta, né, que denunciava essa questão desse intervencionismo americano na região. E logo depois, então, nós temos aí Fidel Castro, né, um estudante de direito, que tenta um golpe, né, o famoso golpe contra o quartel Moncada, sede do governo. Esse golpe é fracassado. Fidel Castro é exilado no México e no México ele conhece o médico argentino Ernesto Che Guevara. Caso você goste, fique uma sugestão, Diário de Motocicleta, que é um filme que pega ali exatamente essa fase do Che Guevara estudante e a sua viagem pela América Latina, onde ele forma toda uma consciência revolucionária que será posta à prova na Revolução Cubana. Muito bem. Em 1959, ele e Fidel Castro lideram um pequeno exército, né, que vai se refugiar na Sierra Maestra, né, numa situação assim muito precária, né, mas assim vivendo em contato direto com os camponeses que eram explorados. Então muito do exército revolucionário era composto por camponeses explorados pelos seus patrões, né, e eles conseguem tomar o poder em Cuba em 1959. No princípio da década de 60, né, o governo Kennedy promove a famosa invasão da Baía dos Porcos, né, onde eles tentam tomar, a CIA treina, né, contra guerrilheiros cubanos que são enviados para tentar desestabilizar o governo de Fidel, e eles não conseguem. E é aí que os Estados Unidos expulsam, né, Cuba da OEA e promovem um embargo econômico que dura até hoje. Aliás, obviamente que para os entusiastas, né, do regime cubano que ainda sobrevive, do regime socialista, o grande problema é exatamente esse. Não é necessariamente o regime do Fidel, mas exatamente o embargo econômico. Quer dizer, o regime do Fidel não mais, porque agora é o Dias-Canel, né? O Fidel faleceu, passou a bola para o irmão Raul e agora assumiu o Dias-Canel. Que o grande problema não é necessariamente o socialismo, é exatamente o embargo cubano que corrói o regime da ilha socialista. Essa revolução ela tem um caráter muito emblemático, muito histórico, né? Porque, como eu falei, ela foi feita a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos, numa área sempre influenciada pelos Estados Unidos, né? E que, como eu falei, debaixo das barbas do tio Sam, numa área estratégica para os Estados Unidos, no auge da Guerra Fria, né? No auge da política lá do macartismo, etc., naqueles anos mais tensos da Guerra Fria, uma revolução socialista feita por camponeses, por guerrilheiros mal treinados, mas que conseguiram, né, derrubar o imperialismo americano ali e implantar esse regime. Eu costumo dizer que os Estados Unidos até hoje têm duas grandes mágoas. Uma é a própria Revolução Cubana e a outra é a Guerra do Vietnã, né? São dois eventos assim que eles não conseguem de fato superar. Sempre vale lembrar que esse modelo, né, ele quis ser revisto pelo presidente Barack Obama. 50 anos depois, né,
Ele visitou Cuba, foi a primeira vez que um cidadão americano em viagem oficial, obviamente político, né, coloca os pés em Cuba. Os Estados Unidos abriram a sua embaixada em Havana, mas parece que a coisa retrocedeu agora no governo Trump. Havia também uma promessa do Barack Obama de acabar com a base de Guantánamo. Base de Guantánamo polêmica, porque ela é uma prisão condenada por associações de direitos humanos, porque ela viola alguns tratados internacionais relativos à tortura, relativos aos maus tratos aos presos, e é sobretudo onde ela abriga hoje acusados de terrorismo. Essa base ela foi cedida ao governo americano por ocasião da emenda Platt e permanece até hoje sobre domínio americano. A situação de Cuba esse ano parece que piorou muito, né? Até porque agora ela não consegue contar mais com o auxílio da Venezuela, né? Que era o grande patrocinador do regime, né? Que dava um apoio muito grande. A situação da Venezuela também não é uma situação muito boa, aliás, ela é péssima, nós vamos discorrer sobre isso aqui também. Então fica aí a dica, estude a Revolução Cubana, exatamente as implicações simbólicas desse movimento. Quando você assistir esse vídeo, você entra em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, por telefone, pelos comentários aqui no canal. Você deixa o seu e-mail, tá? Que eu vou te mandar um material escrito sobre este tema para você ler na hora que você quiser. Se você quiser também deixar o seu número de telefone, eu vou criar então um grupo no Instagram para a gente discutir também essas questões, tirar as dúvidas e dessa forma eu espero estar contribuindo. Um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo que não vai demorar. Valeu!